Ela chegou para a gente e disse assim: eu quero ouvir a população. É muito importante ouvir a população. Aí eu disse: poxa vida, o que é que a gente vai fazer, Jorge? Vamos fazer um jogo. Vamos fazer um jogo. E aí a gente passou 2 meses intensamente preparando uma forma de ouvir a população, mas trazer a construção
dessa inteligência coletiva materializada, de alguma forma, né? A gente fez o jogo, é um jogo, quem participou sabe que eu gosto muito de trazer uma avaliação de uma pessoa, eu acho que de Lusiânia, inclusive, eu não me lembro o nome da pessoa, mas eu sei que era de Lusiânia, e aí a gente perguntava, e aí, o que é que você avalia aqui do jogo? E ele diz assim, não, é uma coisa muito interessante, a gente fica no cantinho esperando o jogo acontecer, a gente pensa que não vai entender nada, e ao final a gente entende. E a gente entende, né, e sai com produtos feitos por vocês, né? Então, assim, o mérito dali de trás é de vocês, né? Então, a gente fez o jogo, a gente saiu com o resultado, e o que é interessante, que eu acho muito interessante, é que ao final a gente estava vibrando, todo mundo sabia da potencialidade que era enquanto pessoa, enquanto município, e que tinha oportunidades de fazer. E aí ficavam embriagados. Eu usei essa metáfora e eu disse, meu Deus, será que eu vou entender que eu bebo demais? Não bebo. Mas é porque a embriaguez, ela empolga a gente, né? E a gente saía embriagado dos hackathons. Todos nós. Eu saía muito embriagada, né? Saía embriagada. E aí a gente montou os acompanhamentos pós-hackathon, porque a gente queria que isso fosse aprimorado. A gente sabe que 8 horas é muito tempo para ficar num dia só, intensamente, trabalhando, mas é pouco tempo para a gente sair com um produto estruturado. A gente fez os acompanhamentos e aí eu devo confessar para vocês que eu fui ficando triste, minguada, assim, porque aquela embriaguez foi passando, né? Vai ficando assim, aquilo que a gente tinha combinado lá atrás, assim, a gente se encontra, a gente vai aprimorar, a gente vai mobilizar, a gente vai fazer isso. Os cenários que a gente desenhava era de dar continuidade, de repente, com 1 mês, 2 meses, eles minguavam. E aí a gente disse, peraí, mas a gente precisa reanimar essa embriaguez, gente. Vamos, cadê aquela cachaça que tinha ontem ali? Vamos tomar de novo. Para a gente revigorar e para a gente tornar isso mais ativo. Certo. Eu acho que... Eita, peraí! Certo. Eu fecho. Eu vou virar para você. Eu fecho. O grande ponto é que a gente precisa dar conta dessa mobilização, né? Essa mobilização ela tem que ser mantida. A gente tem que buscar como atuar para essa mobilização. A gente teve participações de servidores públicos, mas a gente teve pouca participação da sociedade civil organizada. Então, talvez a gente precise institucionalizar a sociedade civil para que ela venha e se fortaleça, né? A gente precisa trazer a diversidade da sociedade civil institucionalizada para, inclusive, institucionalizar o que a gente estava discutindo no hackathon, que era esse ambiente de inovação que a gente queria que fosse desenvolvido nos municípios, né? Então, talvez esse seja o caminho. Fecho. Exatamente. Eu queria rapidamente, professor Jorge. O professor Jorge é o coordenador acadêmico, tá, dessa ação 4, e baseado nesse ponto importante que a Magda bem colocou, que é o desafio, tá, de engajar a sociedade civil, né? Ou seja, chamar mesmo a população a junto fazer parte desse processo, assumir o protagonismo, efetivamente. Que outros pontos de atenção você pode destacar baseado nessa experiência lá dos hackathons? Tá, então, bom dia a vocês, a todas e a todos, né? Então, eu queria fazer também um complemento, né, de que o sucesso desse nosso trabalho deveu-se muito também àquele encontro que a gente fez
da crítica, com relação ao desenho do nosso trabalho, né? E a importância de que, ao longo dessa simulação do processo de desenvolvimento tecnológico, tivesse a construção das tecnologias, né? Então, é muito importante a parceria, é muito importante a troca de ideias. A gente quis trabalhar com o hacking. O hacking é uma ação subversiva, tá? Subversiva. Nós somos a parte subversiva desse processo, a mais subversiva de todas, porque o ser humano, ele é um produtor de tecnologias. Nós somos, por natureza, uma espécie que produz tecnologia. No entanto, a tecnologia é uma forma de poder embutida nas ideias, né? Nos objetos. E o grande problema da tecnologia, e a cidade é uma tecnologia, é que a apropriação da produção de tecnologia dentro das cidades, ela é feita naturalmente porque tem mais poder. E é por isso que os planos diretores não são publicizados, porque o setor de construção, os logs, não querem que essa informação fique disponível porque, né, a informação é poder. Então, nós quisemos hackear o sistema, dizendo o seguinte: a inovação dentro das cidades, ela deve servir ao interesse da população. Mas é muito difícil você engajar a base da sociedade no processo, porque, né, tem um discurso hegemônico, né, de que a base da sociedade não pode construir tecnologias. Então, o que nós tentamos fazer foi dizer a base da sociedade, né? Claro, organizada de alguma forma dentro do Hackathon. Vocês têm como produzir tecnologias que atendam às necessidades de vocês. No entanto, é preciso que a base da sociedade creia nessa possibilidade. Então, a gente tem que tornar concreto isso. Esse é o nosso desafio, é concretizar. E, para isso, é preciso recurso para poder fazer com que aquelas 48 ideias possam, de fato, ser materializadas. E eu acho que isso é o grande, vamos dizer assim, sequência que a gente precisa dar. Obter recursos para que, de fato, as pessoas que estiveram conosco e as que elas vão trazer possam tornar tudo aquilo realidade. Sensacional. Vamos guardar. Você falou uma frase que é muito forte. Informação é poder. Imaginem, hoje a gente tem acesso irrestrito a muita informação. Eu não estou dizendo toda, porque muita informação realmente são camadas de segurança até que você não vai poder acessar. Mas quando você imagina o conjunto da sociedade, se ela tiver interesse de procurar informação, ela vai encontrar. Se ela tiver interesse de conhecer a realidade em dados do seu município, através do levantamento da ação 1 e da ação 2, né, ela vai ter esse acesso, de forma transparente, ampla, como nunca se viu. Então, quem é de Cocalzinho, que está ali, de Alexânia, de Águas Lindas, vai poder acessar dados que antes poucos tinham acesso. Aqui você está olhando para uma equipe de garimpeiros, literalmente. E mais, imagine garimpeiros carregando a tocha olímpica por todos esses municípios, aquela chaminha ali, protegendo da chuva, do vento, para a chama não apagar. E sabe por que ela não apaga? Porque toda vez que vai a tocha olímpica, vai um monte de gente junto, para manter a chama viva. Então, esse é o grande desafio, né, Alessandra? Eu queria só te contar que essa parte é importante. E eu acho que resume um pouco todas as ações e os trabalhos que nós fizemos aqui no Expo Hit. O que a gente trouxe para vocês é o poder de mudar, de transformar. E o que a gente realmente quer deixar de legado para vocês é que vocês assumam esse bastão, que vocês tenham esse poder nas mãos. Independente de quem está na gestão, independente do prefeito, independente do deputado, independente de quem é o servidor ou de quem não é, nós como pessoas, como cidadãos, moradores das cidades, nas posições que a gente ocupa, a gente tem esse poder de transformar. E o que a gente fez para vocês foi mostrar que vocês podem. Seja no hackathon, seja nas capacitações, seja com acesso a esses dados que estavam tão difíceis de acessar e agora vocês vão ter disponíveis no site do projeto.
Vocês vão ter acesso a tudo isso já organizado, com as bases todas prontas. Então, não deixem essa oportunidade passar em branco. Façam a diferença. Vocês agora estão no palco, o trabalho agora é com vocês. E a gente queria realmente deixar essa missão aí, para que vocês continuem essa jornada. Muito bem dito. Gente, essa é a mensagem. Tá? A gente ouve muito veículos de imprensa, em vários locais, fala assim: cobre do seu deputado, cobre do seu prefeito, cobre do seu vereador. Só que para cobrar, você tem que saber fazer, você tem que saber como funciona. Eu ouvi várias vezes as pessoas falando: mas como é que eu vou cobrar? Como que eu vou cobrar? Manda um e-mail para ele. Manda um e-mail dizendo o quê? Faça isso. Aí o parlamentar pode dizer: mas eu dependo da bancada. Porque eu tenho que colocar isso na comissão. Não, porque isso tem que entrar em pauta. Aí vai colocar um monte de tecnicidade e aí você vai ficar: eu não conheço o regimento da Câmara, como é que eu vou contradizer? Então, a verdade que vier, eu vou ter que aceitar. Então, o objetivo nosso é levar a informação primeiro, empoderá-los através da informação, através da capacitação. Mas esse é o primeiro passo. Quem tem que dar o segundo passo agora? Não é? Então, essa é a grande mensagem que a gente quer deixar para vocês. A gente tem um programa que tem 3 fases. Essa é a primeira. A gente vai passar por processos educacionais mais profundos. A gente vai passar por processos de transformação, tá? E digitalização das cadeias produtivas. Muitas vezes, as prefeituras não conversam entre os municípios, mas os fornecedores, os empresários, conversam. E através dessa corrente, dessa rede de fornecimento, as cadeias produtivas, pode-se contagiar as gestões municipais. Por que não? Vamos ser disruptivos, vamos sair, vamos acabar com essa caixa. Eu não quero só sair da caixa e pensar fora da caixa, tem que acabar com essa caixa. Porque essa caixa tem sido uma âncora contra o avanço de boa parte dos municípios que estão aqui presentes. Joga essa caixa fora. Para que ficar morando dentro dessa caixa? Mas, repito, o poder está na mão de vocês. Tá? Então, eu quero fazer um convite para que vocês acessem o site. Quem ainda não acessou, exporrit.com.br. Lá vocês têm acesso às nossas redes sociais, que são muito alimentadas, tem muito conteúdo bacana. Tem o nosso canal no YouTube, que tem, por exemplo, dos hackathons, tem vídeo de cada hackathon, com depoimento das pessoas, como que aconteceu, como foram essas dinâmicas. Repliquem essa ideia, levem adiante, lembrem da chama da tocha olímpica. É um desafio. Eu acho que a maior prova da tocha olímpica, do espírito olímpico, está ali, de levar aquela chaminha. Às vezes ela está lá quase apagando, todo mundo vai e protege. É assim que a gente tem que agir. Tá? Então, o que a Magda falou, gente, também é um alerta. Sai todo mundo energizado num evento desse. Amanhã, o pessoal lembra: pô, bacana aquela ideia. Daqui a uma semana, poxa, foi legal. Importante isso. Daqui a um mês, nem lembra. O pessoal discute política e confunde com politicagem. Nós somos seres políticos. Nós temos que sempre trabalhar de uma maneira positiva da política. Política é isso que a gente está fazendo aqui. Política a gente faz na roda de amigos, dentro de casa, no nosso ambiente de trabalho. Política é relacionamento. Vamos trabalhar e fortalecer a boa política. Não tem nada a ver com partidarismo. O CODES é sempre partidário, ele está acima. Os interesses da sociedade estão acima dos interesses de partidos. Mas se a gente não atuar, a gente tem que aceitar. Não adianta nada a gente ficar terceirizando para o prefeito. Às vezes, a gente está preso numa corrente de crenças falsas, do tipo que eu ouvi em muitas cidades: mas aqui é difícil. Mas aqui as coisas não acontecem. Porque sempre foi assim. Aí, só nos resta aceitar. E eu tenho certeza
que muita gente viajou de longe, acordou de madrugada para estar aqui hoje, ontem, justamente pensando e trabalhando para mudar essa realidade. É verdade ou não? É ou não é? Então vamos dar força para isso, gente. Meu nome é Maurício de Souza, eu sou publicitário e sou responsável pela ação 5, que é a ação de comunicação. Tá? Então a gente está aqui para fazer exatamente isso. Juntos a gente vai transformar a realidade de vocês. Então eu vou pedir aplausos, não para a gente, para vocês. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Obrigado por estar aqui compartilhando essa experiência com a gente e vou mudar o futuro. Um ótimo dia a todos, um ótimo evento a todos. Tá bem? Obrigado.